E aí, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo, que é o terceiro vídeo sobre as duas fases da guerra Gog-Magog, é o terceiro vídeo então, né? Eu quero interpretar para vocês o verso 7 ao verso 13 de Ezequiel 38 e comentar sobre a guerra de Gog-Magog, que acontecerá em duas fases. A primeira fase será no Armagedon, na vinda de Jesus, o Mashiach. A segunda fase acontecerá após o milênio, antes do juízo final do trono branco. Ok? Bora lá então, eu vou ler os textos, tá? E vou trazer a interpretação de uma hermenêutica bíblica fiel para vocês sobre o assunto da guerra Gog-Magog. Ezequiel 38, ao versículo 7 até o 13. Versículo 7. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti e servem-lhe tu de guarda. Vou trazer a interpretação para você do versículo 7. As congregações são as nações que se aliaram a Gog para a batalha Gog-Magog na primeira fase. E quando diz guarda, está indicando que Gog será o líder nessa batalha, ok? Versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguradamente. Vou interpretar o que eu li no versículo 8. Então diz a interpretação fiel é essa. Gog é Satã, que será permitido fazer guerra depois do milênio. Fim dos anos é o fim do milênio. É quando Satanás virá contra Israel, logo depois que Israel já estiver recuperado da espada da batalha do Armagedon. Ok? Então, Israel, no milênio, estará recuperado da batalha do Armagedon, que foi a primeira fase da guerra Gog-Magog. Mas depois do milênio, Gog, que aqui é Satanás, virá no meio das nações novamente para atacar Israel pela última vez nos montes de Israel. As nações que sempre assolaram Israel foram os povos de Ismael, tá? As 12 tribos de Ismael. Mas Israel, tá? Foi escolhida e habitará segura no milênio. Ok? Vamos agora para o versículo 9 do capítulo 38 de Ezequiel. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Vou explicar agora o versículo 9 que acabo de ler. Satã, as nações restantes dos filhos de Noé e os povos de Ismael, que entraram vivas no milênio, subirão contra Israel após o milênio, ok? Agora eu vou ler o versículo 10 e interpretá-lo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. Vou explicar para vocês, interpretar para você o versículo 10. No dia da guerra Gog-Magog, Satanás terá um único desejo, que é destruir Israel
e os judeus. Isso é fato, né? Bom, versículo 11 diz assim: E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Versículo 11, vou explicar agora o significado do versículo 11. No milênio, os judeus ortodoxos estarão habitando seguros em aldeias sem muros, em repouso, tá? Do Shabat de descanso de 1000 anos. Porque o sétimo sábado, o sétimo dia, é profético, apontando para isso, tá? Os judeus sadoquistas estarão desenvolvendo o sacerdócio segundo a ordem de Zadok, durante o milênio, no templo de Ezequiel, sobre as nações, vai reinar sobre as nações, tá? Depois desse Shabat de descanso de 1000 anos dos judeus, né, dentro do milênio, Satanás subirá novamente contra Israel. Versículo 12 do capítulo 38 agora. Isso a fim de tomar o despojo, de arrebatar a presa e tornar tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado, possessões e habita no meio da terra, né? Agora, vou explicar para vocês a interpretação fiel do versículo 12. Tudo que as 12 tribos conquistaram para Israel e prosperou durante os 1000 anos de governo de Cristo na terra, Satanás, que é figurado no nome Gog, tentará tomar tudo que Israel conquistou. O despojo da batalha do Armagedon, as terras habitadas, os gados, as possessões, Gog, que é o anticristo, vai querer tomar de Israel, né? Mas Deus agirá pró-Israel sobrenaturalmente. Versículo 13 agora do capítulo 38. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Vou explicar o versículo 13 que acabei de ler, tá? Sabá e Dedã são filhos de Ramá, filho de Cuxi, que é filho de Cã, filho de Noé, e os comerciantes de Tarsis, que são filhos de Javã, que é filho de Jafé, filho de Noé. Perguntaram para Gog, que personifica Satã, se ele irá mesmo atacar Israel, tomar tudo que Israel conquistou no período do milênio pelas 12 tribos. Observação, tá, do texto. Essas 12 tribos não são as duas casas de Israel, Judá e Efraim, restauradas na cruz por Cristo, ok? Ezequiel 38, versículo 7, versículo 8, eu dei para vocês a interpretação desses textos. Todos os versos que eu expliquei, que vai desde o verso 7 até o versículo 13 de Ezequiel 38, se referem à segunda fase da guerra Gog e Magog, que acontecerá após o governo mundial de Cristo na terra de 1000 anos. Antes de estourar a segunda fase da guerra Gog e Magog, Cristo, a igreja glorificada,
ficarão na parte interna do templo de Ezequiel no milênio em Jerusalém. Nesse período, a igreja vai ter também acesso ao céu, tá? E estarão supervisionando, né, a igreja, sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, estarão supervisionando os judeus zadoquistas, que estarão na parte externa do templo de Ezequiel em Jerusalém durante 1000 anos de governo do Messias, ministrando sobre as nações, e os judeus ortodoxos estarão recebendo as nações no templo de Ezequiel, junto com os sacerdotes zadoquistas. Depois disso, vem a segunda fase de Gog e Magog, sendo a última insurreição de Satanás contra Israel, e contra os judeus e contra o próprio Deus, ok? Apesar do termo Gog e Magog se referir a uma guerra após milênio entre Satã e Israel, ela não acontecerá, pessoal. Só diz guerra, tá? Mas ela não vai acontecer, pois Deus irá intervir pró-Israel de maneira sobrenatural, de maneira milagrosa. Antes mesmo dela estourar, Deus vai agir a favor de Israel. Gog e Magog terá sua primeira fase em Armagedon, na vinda de Cristo, cujo líder é chamado de a besta que subiu do mar, tá? De Apocalipse 13, versículo 1. A segunda fase de Gog e Magog acontecerá após o milênio, cujo líder será o próprio Satanás, acompanhado das nações restantes que entraram vivas no milênio. Na primeira fase, Gog será um homem da terra de Magog. Na segunda fase, Gog será o próprio Satanás, Rassatã. Ou seja, Gog, na primeira fase, será um líder homem. Gog, na segunda fase, será o líder Satanás, ok? Magog se refere à origem de Gog, ou seja, Gog da terra de Magog. Então, Gog tanto será um homem, como também Satanás. Sabá e Dedã são os filhos dos filhos de Noé, que geraram um povo na terra de Magog, que na geografia bíblica atual é o norte, né, o nordeste de Israel. Por isso o termo Gog, Magog, da terra de Magog, ok? Isso você pode ver lá em Gênesis, tá? Essa galeria aí das nações dos filhos de Noé, ok? Gostou do assunto? Então, compartilha com seus amigos, ok? E vamos para o vídeo número 4 do assunto, as duas fases da guerra Gog e Magog. Baruch Hashem, bendito seja Deus, te espero lá no quarto vídeo, ok?